oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham aí pelo YouTube. Estamos hoje aqui com mais um programa Diálogos e hoje temos a alegria de receber a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu, o preletor em grau master, Antônio Shotaro Ishida Oshima e o preletor em grau sênior, Benedito Coura. Então, tenho certeza que os senhores terão hoje uma ótima oportunidade de conversar um pouco sobre um tema muito importante. Como é que nós podemos purificar os karmas por meio da gratidão? Então, muito obrigado pela presença de todos e lembre-se de clicar aí no sininho para receber as notificações no YouTube dos nossos programas, se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós teremos sempre, todos os dias, um conteúdo novo para os senhores. Muito obrigada. Então, o assunto hoje é como purificar os karmas, não é? Por meio especificamente da gratidão. Então, eu vou usar a minha colinha de perguntas aqui, porque a gente vai ter vários assuntos para tratar, né? Então, olha só. Nós vamos usar um livro que daqui a pouco vocês vão falar sobre ele, mas aí diz assim, ó, o texto nos alerta para não temermos os karmas negativos. Como poderíamos eliminar o temor desse tipo de karma? Bom, muito obrigada então. Né, o livro base, né, da nossa conversa, né, de hoje é A Humanidade Isenta de Pecado, né, do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Então, nesse livro, aqui justamente na sua página 85, né, temos esse tema, né, purificar os karmas por meio da gratidão. E por que a gente não precisa temer os karmas negativos? É interessante, se tem karma negativo, significa que também há karma positivo, porque senão bastaria falar karma. Mas aqui está bem específico, né? Não temer os karmas negativos. Então, karmas são pensamentos, palavras, ações acumuladas no passado e que acabam se manifestando no presente. Se eu penso, falo e ajo positivamente, eu vou estar criando karma positivo. Da mesma forma, né? Se eu falo, penso e ajo de forma negativa, vou estar criando karmas negativos. E por que eu não devo temer? Bom, a gente parte do princípio, né, Seitanoye, de que eu não devo nunca temer o que não tem existência verdadeira. Então, o karma, por mais que a gente, né, fale sobre esse assunto karma, sobre nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, mas nós estamos falando de atitudes do nosso eu fenomênico, do nosso eu físico carnal, que ora está manifestado no mundo fenomênico físico também. E tudo isso nós aprendemos na Seitanoye, que é a manifestação, não é a existência verdadeira. Se
essa minha manifestação física não é existência verdadeira. Por que não é existência verdadeira? Porque um dia vai desaparecer. Então, tudo que um dia vai desaparecer não é existência verdadeira, é manifestação. Então, o pensamento também que vem desse corpo físico é manifestação. As minhas ações são manifestações, minhas palavras são manifestações. Se são manifestações, não existem verdadeiramente. Então, eu vou temer o que não existe? Por isso que não tem substância. Temer o que não existe. Não é? Para que eu tenha, né, essa liberdade de não temer o que não existe, eu preciso ter a consciência de que só existe Deus, só existe o bem, não é? Só existe a verdade. Então, é esta consciência do que nós chamamos na Seitione de imagem verdadeira, a consciência da imagem verdadeira é que é capaz de eliminar o temor, né, de karmas negativos. Se eu tenho a consciência da imagem verdadeira, eu tenho a consciência de que eu, como filha de Deus, filho de Deus, jamais cometi um karma negativo, jamais criei um karma negativo. Se eu não criei, ele não é existência verdadeira, ele não existe, eu vou temer por quê? Consciente de que eu sou filho de Deus e que eu só, né, vivo no mundo de Deus, no mundo da imagem verdadeira, esse temor desaparece. Entendi. Nossa, interessante esse ponto de vista. Doutor Ushima, sim, como é que o senhor poderia comentar esse conteúdo todo aí sobre questão da imagem verdadeira? Como que seria isso? Então, conforme a doutora Lilian colocou, né, que a nossa existência verdadeira é espiritual, né? Aqui até trouxe uma revista que é revista Fonte de Luz do mês de maio, aliás, do mês de março, aliás, só para as pessoas que estão nos assistindo, né? Nós temos 3 revistas da Seitione, que a revista é editada pela Associação Fraternidade da Seitione, que é a Associação dos Homens, a Associação Pomba Branca, que é das Senhoras, e a Associação dos Jovens, né, que é a Mundo Ideal, que é a revista do Jovem. Isso não quer dizer que, então, as pessoas não podem ler a revista da Pomba Branca ou do Jovem. Todos podem ler qualquer uma das revistas. E aqui, então, é oportuno a gente falar da revista Fonte de Luz do mês de março, né? E aí tem uma matéria da professora Maria Murakami, que ela fala sobre, justamente hoje nós estamos falando da gratidão, né? Isso. E ela fala justamente, sejamos gratos à nossa vida, né? Olha aqui, eu vou pedir permissão para dar uma lida num trecho, sim, né? Ela fala assim, pensar que nós vivemos, trabalhamos e agimos pela nossa própria vontade ou força é o mesmo que pensar equivocadamente que uma máquina, qualquer que seja ela, trabalha graças à própria força. E não é verdade, né? A máquina também, para poder trabalhar, né? Quer dizer, até a máquina precisa de combustível e tudo mais. E no caso do ser humano, então ela diz assim, na realidade, a máquina funciona quando ela é conectada à fonte de energia, exatamente, né? Tem que ter fonte de energia para que a máquina trabalhe. Quer dizer, ela está fazendo uma colocação para, então, como que, então, é o nosso caso de seres humanos, né? Então, ela fala assim que da mesma forma, nosso corpo não passa de instrumento para podermos viver neste mundo e ele, da mesma forma que uma máquina, por si só, de nada é capaz. O nosso corpo carnal, né? Nós recebemos esse corpo maravilhoso, esse corpo que na Seitione aprendemos que é um templo de Deus, não é verdade? Né? Mas será que ela trabalha sozinha? Né? Então, o nosso corpo funciona trabalhando diária e incessantemente, processando os alimentos, né, que ingerimos, não é? Transformando em sangue energia para o nosso organismo, eliminando as substâncias. Eliminando as substâncias não necessárias, graças à vida de Deus alojada em nosso interior. Né? Justamente, as pessoas, né, normalmente vivem com, vamos dizer, muitas atribuições e até muitas preocupações, né? E às vezes tem pessoas que fazem oração, tem outras pessoas que não oram, né?
mas não há nada melhor que você se conectar com Deus, né? Por quê? Porque você já é uma conexão com Deus, como filho de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus, nós somos seres, né? Antes de sermos corpos, simplesmente corpos carnais, somos seres espirituais, não é verdade, né? Então, como seres espirituais, nós, ou seja, como filhos de Deus, em outras palavras, né? Nós estamos conectados a Deus, mas existe uma forma na Seichonê que nós praticamos que chamamos de meditação Shinsokan. Através dessa prática, então, nós nos encontramos diariamente com Deus, né? E ao praticarmos diariamente esta meditação Shinsokan, né? E dessa maneira, então, existe, né? Temos como, conforme foi dito, na verdade o karma não existe, né? Mas no dia a dia, né, nós acumulamos, através das palavras negativas, vamos dizer assim, né, de pensamentos negativos, ou então através de algumas atitudes também negativas, nós vamos acumulando no nosso dia a dia o quê? Karmas negativos, né? E eu sei que você vai dar continuidade, né? Perguntando de que forma que você vai poder desintegrar esse karma e tudo mais. Então, eu vou terminar por aqui, né, meus comentários, para não ficar somente eu falando aqui, né? Dar oportunidade para todo mundo participar, não é verdade? Então, quando o senhor fala em palavras e pensamentos, me faz lembrar sobre a questão das leis mentais. Sim, sim. Então, como é que nós poderíamos comentar brevemente sobre as leis mentais aplicadas pela Seichonye? Como é que a gente poderia comentar sobre essas leis mentais? Na verdade, tudo que nós somos hoje, né? Tudo aquilo que nós, digamos assim, construímos também é manifestação, né, de ideias, né? Manifestação de pensamentos, né? Então, a todo momento nós estamos utilizando de pensamentos, de palavras que, vamos dizer assim, são manifestadas através de nossos pensamentos, através das nossas expressões, né, das nossas ações, tudo mais, né? Então, a orientação é que nós procuremos direcionar a nossa mente, né, sempre para o lado bom da vida, que nós temos conhecimento sobre isso através do que a Seichonye nos ensina sobre o princípio do relógio do sol, né? Sim. Não é verdade? Então, através vamos dizer assim, o que é o princípio do relógio do sol? Eu acho que muita gente já conhece o que é o relógio do sol, né? Mas é aquele relógio que tem vamos dizer, os ponteiros e que marcam somente as horas nas horas que o sol brilha, vamos dizer assim, não é? Então, na Seichonye nós exatamente procuramos colocar em prática esse princípio do relógio do sol, que é marcar somente, né, vamos dizer assim, os momentos que o sol brilha, ou seja, somente o lado positivo, né, da nossa vida, né? Entendi. E aí entra nessa questão do agradecimento, né? Agradecimento e também da lei, né, mental que você perguntou, porque, como diz, os semelhantes se atraem e os não semelhantes se repelem, né? Ou então aquilo que você plantou através dos seus pensamentos, né, ou através das palavras, né, aliás, diariamente, a todo momento nós estamos plantando, vamos dizer assim, né, semeando, né, e colhemos aquilo que semeamos. Assim nós aprendemos na Seichonye e não só a Seichonye, como, né, outros segmentos também nos ensinam isso, né? Ou seja, é a lei da vida, né? Onde então essa lei realmente ela não falha, né? Aquilo que você semeia, você colhe. Então, por que não semear boa semente para você colher bons frutos, né? Não é verdade? Inclusive, né, professor, nessa parte das leis mentais, a lei mental é a responsável do karma se manifestar. Isso. Ainda que ele não tenha existência verdadeira, é verdade, porque karma é próprio de uma existência fenomênica, né? No mundo de Deus, no mundo perfeito, da imagem verdadeira, não existe karma.
né? Porque se karma pode ser negativo ou positivo, tudo que é dualidade não é imagem verdadeira. A imagem verdadeira é único, né? É verdade única, só existe o bem, né? Então, tudo que tem relatividade, né? Dualidade, faz parte do mundo fenomênico. Então, karma não faz parte do mundo da imagem verdadeira. Mas no mundo fenomênico, justamente essa questão da lei mental, né, ela que é um instrumento para que um karma então se realize. Por exemplo, né, existe a lei mental de que aparece aquilo que se reconhece. Sim. E esse reconhecer é o ingrediente do karma que nós chamamos de oportunidade. Entendi. Né? Então, assim, eu pensei uma coisa negativa com relação ao casamento, né? E aí eu acho que casamento é uma coisa ruim, porque eu vi isso nos meus pais, eu ouvi falar sobre isso, presenciei. Então eu criei aquele pensamento, casamento é ruim. Ok, mas eu não vou viver o casamento ruim até o dia que eu me case. Então esse casar é a oportunidade. Né? Então, casamento é ruim, é o pensamento que eu acumulei, é um karma negativo que eu acumulei, né? Que eu tenho gravado no meu subconsciente que casamento é infelicidade. Isso só vai se materializar quando eu casar, que é a oportunidade, tá certo? Então, isso é lei mental. Ou seja, quando eu caso, eu reconheço o casamento na minha vida. E, ao reconhecer o casamento, eu vou ativar aquele karma do pensamento. Casamento é infelicidade. Então, né? Nesse pensamento, eu posso controlar a lei do karma. Eu posso controlar. E como é que eu controlo? Aí o Pretor Benedito pode nos ajudar, né? Como é que eu controlo? Na verdade, eu estava refletindo aqui sobre tudo que a gente estava falando. E é interessante quando a gente coloca o medo naquilo que está por acontecer, como aquilo nos sobrevém, como vem até a gente, né? E, na verdade, nós aprendemos na Seichunoye que, embora nesse mundo fenomênico existe esse mundo da dualidade, do bem e do mal, existe esse mundo do karma, né, em que acontece aquilo que a gente reconhece, a gente precisa ter uma vida em que a gente reconhece o bem também. Se ficar preso apenas ao mal, o mal vai acontecer, né? E aí a gente teme mais ainda. Então a gente precisa transformar. No livro A Humanidade Isenta do Pecado, logo aqui na página 87 está escrito: quando temos um determinado pensamento, este pensamento latente, constituindo a força motriz que gera outro pensamento semelhante. Ou seja, é aquela coisa, você ser uma pessoa alegre, feliz, disposta, dá tanto trabalho quanto você ser uma pessoa negativa, que não quer sair do lugar, que não quer melhorar. A escolha é de cada um de nós. Mas se a gente assume uma vida de reclamar, de ver o lado negativo das coisas, o que acontece na vida da gente? As coisas vão acontecendo daquela forma. E por mais que você tenha medo que algo ruim aconteça, exatamente por estar preso a esse medo, isso não sobrevém. Aí que vai isso acontecer mesmo, né? E a gente precisa fazer exatamente o contrário, né? Utilizar as leis mentais do dás e receberás, ou reconhece aquilo que a gente reconhece nos acontece, começar a utilizar essas leis mentais para que a gente tenha uma vida mais feliz. E a gente pode, por exemplo, começar modificando a postura mental, as palavras que nós pronunciamos, até mesmo a fisionomia que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Queria citar um outro texto que está aqui no Palavras de Luz, 2023. Para quem não conhece, são os nossos preceitos diários, né? Que trazem mensagens para cada dia do mês. Aqui no dia 23 está dizendo que das boas palavras nasce uma vida maravilhosa neste mundo. E obviamente que nesse mundo fenomênico, das más palavras, vai vir uma vida cheia de infortúnios, de carência, de sofrimento e assim por diante. Então, na verdade, o karma ele também é traçado de acordo com a forma que você conduz a sua vida. Pode reclamar à vontade. Só que o prejuízo vai ser seu, né? Pode ser uma pessoa que tem dentro de si a gratidão e está sempre agradecendo, o resultado colhido vai ser diferente também. É importante a gente notar isso, né?
Entendi. Será que o karma é inevitável? Tem como eu evitar totalmente o karma? Aqui no livro, justamente é o livro que estamos utilizando hoje, Humanidade do Pecado. Deixa eu só ver aqui que eu lembro que, deixa eu ver aqui, ó, na página 85 mesmo, né? Existe um diálogo exatamente do mestre Masaru Taniyuchi com uma pessoa, né? E está falando exatamente sobre o karma. E, aliás, antes de responder essa sua pergunta, né? Ele cita no caso aqui, exemplo, né? Desse casal, acho que está um pouco longe. Cita o exemplo desse casal, que eles estavam num salão, né? E estavam lá dançando, divertindo, e quando perceberam, não tinha mais ninguém, só estavam os dois, né? Estavam somente os dois ali. Aí eles pararam, nossa, estamos só nós dois aqui, né, dançando. Nossa, o que os outros vão pensar da gente? Enfim, mas eles aí sentiram uma certa vibração, assim, de que, nossa, parece que estamos namorando, né? Aqui é interessante, né? Mas, enfim, o que o mestre explica aqui, né? Que esse casal, eles se encontraram no salão, né? Se divertiram, e quando viram todas as pessoas já tinham ido embora, estavam a sós, e vamos dizer, pintou um clima de namoro, né? E realmente começaram a namorar, tá certo? E inclusive eles se casaram e viveram muito felizes e tal. Mas o que o mestre explica a respeito disso, né? Digamos assim, exatamente, se eles continuassem pensando, né, olhando o lado negativo, ouvindo os comentários das pessoas, né, que, nossa, aquele casal lá, eles se conheceram e ficaram a sós no salão, enfim, as pessoas podem emitir pensamentos negativos em relação a eles, né, nessa questão. Mas aí, nesse caso, se eles se apegassem, né, se preocupassem, apegassem essa questão de que, nossa, as pessoas nos viram, ou as pessoas estão sabendo o que estão pensando, o que eles estão pensando da gente, começar a pensar negativamente, provavelmente eles não iam nem se casar e nem iriam ser felizes, né? Mas, no entanto, o mestre, o que ele ensina através disso? Ele fala, não, mas só que o casal, né, assim, simplesmente procurou ver o lado positivo do relacionamento, de que aí vem a questão de se o karma é inevitável, né? Foi inevitável, e é inevitável, como o mestre coloca aqui, porque foi inevitável que eles se conhecessem nessa circunstância, entende? No salão, né? Participando de uma festa tal, e quando percebeu, ele estava sozinho. Quer dizer que era o karma, né? É o destino deles de se conhecerem dessa forma, namorarem e até se casarem. Só que, por que eles estão vivendo felizes? Exatamente porque eles não se apegaram, arrependidos, né, aos maus comentários. Pelo contrário, eles comunicaram aos seus pais, né, desse namoro, dessa intenção de casamento, tudo mais, comunicou à sociedade, né, e fez um casamento maravilhoso, né, convidando muita gente. Então, percebe que nessa atitude, vamos dizer, deles de se casarem, eles manifestaram sempre o quê? Bons pensamentos, bons sentimentos, boas intenções, sim, o amor realmente, né? Sim. E por isso que eles se casaram e por amor, né? E dessa maneira, então, eles não se apegaram, mas o karma foi inevitável, que eles tinham que se encontrar nessas circunstâncias, né? Por isso o mestre fala que aqui todavia, embora seja inevitável a concretização dos karmas, aí ele fala, é possível, que você vai, acho que entrar com essa pergunta, que é possível controlar através da postura mental correta e positiva. Percebe? Se eu posso purificar o karma. Exato. Então, a próxima é a minha dúvida sobre essa questão. Se eu posso purificar um karma, vamos supor, fiz uma semeadura, falei alguma coisa que não devia, fiquei com muito medo do casamento, fiquei com medo do que as pessoas iam pensar de mim. Tem como eu purificar isso aí? Então, assim, quando a gente fala assim, o karma é inevitável,
A gente pode responder de cara, sim. Por quê? Porque entra a lei mental. Tudo que eu planto, eu vou colher. Sim. Né? Então, isso é um karma. Né? Eu plantei, eu criei um karma. E aí eu vou colher. Então, é uma lei. Plantou, colheu. Dentro da lei mental, o karma é inevitável. Tudo bem. Só que quando eu planto coisa boa, eu quero mais é que ele seja inevitável mesmo. E que eu colha coisas boas. Né? Eu acho que nós estamos hoje aqui, nós 4 juntos. Isso foi um karma que nós criamos. Né? Então já existe uma semelhança entre nós 4. Um karma bom. Né? Um karma bom, Karma bom, que fez com que nós estivéssemos aqui hoje juntos. Então, isso foi inevitável, a vibração mental de nós 4 nos reuniu aqui hoje. Então, isso é um karma inevitável. Mas é uma coisa boa? É. Então, eu quero mais é que esse karma se concretize mesmo, né? Estar junto com grandes amigos da Seitianoye. Maravilha. E com você também, né? Que está com a gente. Então, você também tem um karma semelhante ao nosso, tá? Por isso que você está aqui, né? Nesse programa. Agora, tem karma que a gente não gostaria que fosse inevitável. Sim. Né? E aí, então, nesse sentido, que é fantástico, né, preletor? Sim. O Chico, preletor Bené, né, nossa querida Adelaide também, preletora. Nesse sentido que a gente pensa como a Seitianoye nos liberta. Aquilo que você não quer que aconteça, ou seja, você plantou, você tem consciência que plantou um karma negativo, mas você não quer que aconteça esse karma negativo, você consegue amenizar e você consegue até transcender. Certo. Né? Por que você consegue até transcender um karma? Porque ele é manifestação, e tudo que é manifestação, ele é passível de mudança. Olha que fantástico. Porque se o karma fosse algo, né, próprio da imagem verdadeira, né, Bené? Ele não podia mudar, porque o que é a imagem verdadeira não muda, mas como não pertence à imagem verdadeira, pertence ao mundo das transformações, a gente pode mudar. Você tem algum... Passou já por isso, Bené? Conseguiu transcender algum karma? Já vários, né? Na verdade, quando a gente tem hábitos ruins na vida, né? Você vai acumulando aqueles hábitos, vai agindo de uma forma negativa durante semanas, meses, anos, né? Só que chega um momento que você quer mudar. Você quer se transformar. E quando você começa a mudar, quando você começa a transformar aquele mau hábito, no início é difícil, é complicado, mas você vai tentando e você vai vendo que os efeitos começam a raliar, a ficar menos frequentes. Por quê? Porque você está trocando o que é negativo pelo que é positivo. E aí é como se você não desse mais oportunidade para aquilo que é negativo que você plantou lá no passado, se manifeste nesse mundo. Ele existe, ele aconteceu, ele ocorreu, mas você começa a preencher sua vida de tantas coisas boas, né? De tanta coisa positiva, que não tem mais espaço para aquilo que é negativo. Às vezes está fadado, tá escrito que você deve passar por uma situação ruim, mas você transforma a sua vida de tal forma, positivamente, que aquilo não tem oportunidade de acontecer mais. Né? E você, né, Bené, preletor? A formação dele é jurídica, né, advogado. Então, lembrando da balança, né, que é o símbolo. Né, professor Shima? Se tem mais atos positivos do que negativos, é lógico que a tendência da vida é manifestar mais o positivo, né? Exato. Então, por mais que a gente tenha plantado coisas negativas, mas se agora, porque tudo que plantou é passado, mas se no presente eu começo a plantar o positivo, na balança, o positivo vai ganhar, né? E tem na Seitianoye um exemplo muito interessante, que é do copo de água, né? Se um copo de água é limpo, como esse que está aqui. Mas se você começar a pegar areia ou barro e jogar dentro do copo de água, a água vai se tornar suja, vai ficar turva, como a mente da gente quando a gente age negativamente. Mas a partir do momento que você descobre, opa, eu não preciso encher esse copo de barro, eu não preciso agir negativamente, eu não preciso encher a minha mente de sentimentos negativos, e começo a colocar mais água limpa dentro do copo, gradativamente aquela sujeira que está dentro do copo vai saindo, até chegar o momento em que aquela água que era turva se transforma límpida. Se torna límpida novamente, né? É um processo de purificação que nós passamos, que nós fazemos, exatamente modificando a atitude mental, física, a própria fisionomia,
para que aquilo que é negativo não exista mais na nossa vida. Né? É a balança que a preletora Lilian falou. Preletor Coura, a gratidão tem a ver com essa purificação? A gratidão tem a ver. Não somente a gratidão, mas também não somente o ato de agradecer, porque às vezes quando você está muito acostumado a reclamar, agradecer é algo difícil, né? Mas quando a gente entra na seitoria, a gente aprende a importância de proferir palavras positivas. E a gente começa, às vezes, a agradecer uma coisa pequena, ou falando algo positivo pequenininho, e passa o resto do dia reclamando. Mas conforme a gente vai transformando, vai modificando, né, essa porcentagem, a gente reclama menos e fala mais coisas positivas, começa é como se plantasse, como se florescesse dentro de nós esse sentimento de gratidão. E, obviamente, que quando a gente tem o sentimento de gratidão, é que a gente está reconhecendo que a vida está nos trazendo coisa boa, que as pessoas que estão ao nosso redor estão nos trazendo coisas boas. Né? Isso é maravilhoso. E aí esse sentimento vai crescendo. Né? E, se me permitem, né? Eu tenho até um relato do meu esposo, o Dr. Milton Norimatsu, que ele criou um karma, né? Através de um pensamento que ele tinha constante, de que ele não era bom vendedor. Ele sempre, né, teve esse tipo de pensamento. Nossa, uma coisa que eu não sei fazer é vender. Né? Então, aquele pensamento que você tem com frequência é um karma que você criou. Né? E daí esse karma que ele criou de que eu não sou um bom vendedor foi se manifestar quando houve a oportunidade dele ser um vendedor. Ele estava desempregado e o que apareceu em primeiro lugar na frente dele foi, né, ser vendedor de consórcio, de carro na época. Mas como ele tinha já gravado esse karma de que ele não era um bom vendedor, ele passou um mês e não vendeu consórcio nenhum. Né? Até que ele despertou para a gratidão. Né? Ele foi na sede central da Seitonoye do Brasil, que fica no Jabaquara, em São Paulo, e no departamento de orientação pessoal. Chegou lá, antes de ser atendido, tinha um papel na mesa dizendo assim, as principais práticas de um adepto da Seitonoye. E a primeira, falar 10.000 vezes por dia as palavras muito obrigado. Ele falou, meu Deus... Ele falou, nem li as outras 9, né? Ele falou, essa primeira, eu me acho adepto da Seitonoye, mas eu nunca fiz né, essa prática de 10.000, muito obrigada por dia. E ele comprou um contador, e ele começou a ir para o trabalho, enquanto ele andava na rua, até né, entre um cliente e outro, ele começou a fazer essa prática do muito obrigado, que é a prática do agradecimento. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, 10.000 vezes por dia. Em 2 horas e meia, ele falava 10.000 vezes por dia. O que aconteceu? Exatamente como o professor Bené falou. A gratidão que começou... Então, aquele pensamento negativo, não sou bom vendedor, foi se purificando através da gratidão. E aí ele começou a ter bons pensamentos com relação a si próprio. Eu sou filho de Deus, eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa grata. E essa vibração de gratidão fez com que ele fala, né? Muito interessante quando ele me contou isso pela primeira vez. Ele falou, as flores pareciam mais coloridas, o sorriso das crianças pareciam relevantes. Então ele falou que ele andava na rua, parece que tudo brilhava, tudo ficou diferente. Então aquele karma, né, negativo de se inferiorizar, né, como um vendedor, se transformou totalmente, a sua mente se purificou totalmente graças a esse sentimento de gratidão, e ele começou a se ver uma pessoa maravilhosa, ver no outro também esse maravilhoso, e no momento que ele conversava com a pessoa, vinha a palavra certa, e ele conseguia convencer a pessoa. Então, em um mês depois, no mês seguinte, ele de pior vendedor da empresa, ele se tornou o melhor. Olha só. Né? Então, o que significa? Ele purificou o karma através da gratidão e vou dizer até, ele transcendeu o karma de se julgar péssimo vendedor. Agora, viu, preletora Lilian, tem uma coisa muito importante, principalmente para quem está querendo modificar a vida, para quem quer transformar uma vida de infelicidade numa vida de felicidade. Né? É prática.
Tem receita? Tem receita também. A preletora Lilian falou aí, agradecer, repetir, muito obrigado várias vezes, e etc. Né? Na vida da gente ocorre vários fatos felizes e tem também os fatos que são infelizes, que a gente não deseja. Mas existe dentro do ensinamento, dentro da doutrina da Seitianoye, as normas fundamentais, e uma delas diz o seguinte, que nós devemos agradecer a todas as coisas do universo. E agradecer a todas as coisas do universo não é agradecer somente as coisas boas, não é agradecer aquilo que te dá prazer, aquilo que te traz felicidade, é agradecer a todas as coisas. Isso quer dizer agradecer, às vezes, uma situação que não é muito agradável. Mas não é agradecer com apego. Por exemplo, estou andando na rua, levei um tombo, né? Ai, obrigado, Deus, porque eu caí, eu estou muito feliz porque eu caí. Não é isso. Mas tirar dali com sentimento de gratidão é um ensinamento, né? Um entendimento. Opa, eu preciso prestar mais atenção. Obrigado, Deus, pelo alerta. Foi só um tombinho e eu vou prestar mais atenção para não cair mais. Né? Muitas vezes aquilo que aparentemente é negativo acaba ocorrendo na vida da gente para que a gente desperte. Não, mas é fantástico. Né, professora Oshima? E é curioso, Lília, só porque nas minhas anotações para conversar com os senhores, a próxima era o que devemos fazer, preletora Oshima, para apreender a perfeição, olha só, a perfeição original de uma situação aparentemente negativa. Exatamente. Então eu já dei a introdução. Exatamente. Acho que conforme o preletor Benê colocou também, na nossa vida, a gente passa por experiências, né, de infelicidade ou de felicidade, enfim, por várias experiências. E justamente essa pergunta que você colocou, né, preletora Adelaide, a gente aprender, ou seja, tirar do aparentemente algo negativo, tirar o positivo. Mas como assim, né? Vou tirar o positivo do negativo, né? Eu tenho, entre várias experiências aí que, né, já aconteceram na minha vida, também tenho uma bem interessante, né? Que isso já aconteceu já mais de 30 anos atrás, né? Mas, por exemplo, hoje eu tenho a felicidade, né, de estar na Seitianoye, né, aqui com maravilhosos amigos, colegas preletores, preletor Benê, vocês preletoras, né, enfim. E não só aqui, né, nós temos a alegria de estar junto, né, de todas as pessoas, né, com quem nós convivemos na Seitianoye. Quer dizer, hoje nós somos uma grande família Seitianoye, né, temos essa alegria. E também nós vivemos uma felicidade imensa, né, junto aos nossos familiares também, em perfeita harmonia, né, não é verdade? Então, realmente a Seitianoye proporciona isso para nós, o ensinamento da Seitianoye, quando nós colocamos em prática, né, proporciona essa, vamos dizer assim, em primeiro lugar, harmonia, né, porque tem harmonia e vem todo o restante, vamos dizer assim, como resultado dessa harmonia, e ao mesmo tempo, então, que foi falado de gratidão. Se for possível, eu queria colocar um pouquinho uma experiência, mas bem rapidinho. Sim. Mas assim, conforme eu disse, hoje estamos aqui. Mas será que esse preletor Oshima que está aqui hoje sempre foi desse jeito, né? Sempre com bons momentos? Será que foi assim, né? O preletor Benê falou, não, às vezes a gente enfrenta coisas que não são agradáveis, né? Mas acontece, né? Então, eu, por exemplo, mais de 30 anos atrás, fui assaltado, né? E aí... Nossa, então o Benê falou, não, tudo que acontecer você tem que falar muito obrigado aí para agradecer porque foi assaltado. Aí que vem o X da questão. Não é que eu fui assaltado, obrigado por ter me assaltado. Não, obrigado por eu ter tirado uma lição desse acontecimento. O que devemos fazer é uma reflexão, por que isso aconteceu? Qual foi a causa mental, né? Digamos assim, porque nós estamos falando de lei da mente, porque nós semeamos e colhemos. Então, se um dia sofri um assalto, é porque de algum jeito eu semeei na minha vida, aquilo foi acumulando, né, na forma de karmas negativas, que um dia, né, teve a oportunidade, conforme a preletora Lilian falou, né, uma oportunidade de manifestar na minha vida. Então, o que aconteceu? Eu fui assaltado, né, 2 filhos de Deus maravilhosos, né, com
com 2 aparelhos não celular, nem aparelhos daquele outro. Aquele outro aparelho? Aquele outro aparelho me acompanhou, né? Quis me acompanhar e adentrou, né? Na minha casa, tal. Mas não precisa contar detalhes, né? Mas o que me levou à reflexão? Numa situação dessa, alguém falam, nossa, você deve ter ficado com uma raiva danada desses caras, né? Vamos dizer assim, certo? Mas é engraçado. A primeira coisa que me levou à reflexão, eu falei, onde que, né, o que eu fiz que acumulei isso, né, como karma na minha vida que atraiu o assalto? Essa reflexão que eu fiz, né? E aí fui descobrir que, nossa, naquela época eu já tinha deixado de ser presidente da Associação do Jovem da Regional, estava participando da diretoria da Seiton, né, do Jovem da sede central, né? Naquela época o presidente era o prefeito Jun de Miyaura, presidente do Jovem, né? Sim. E estava lá participando e eu falei, nossa. Aí eu descobri que eu estava alimentando, sim, vamos dizer assim, como é que diria assim, uma situação de lamentação, né? De reclamação, vamos dizer assim, da minha parte em relação ao meu trabalho naquela época. Era pouca coisa, mas não é pouco, porque aquilo foi se acumulando. Se acumulando. E eu descobri que também, né? Na Seitonei a gente aprende a manifestar a gratidão, não simplesmente obrigado, né? Mas manifestar essa gratidão através de atitudes, através de ações. Sim. Né? Então, eu percebi, falei, não, quanto será que eu agradeci a Deus, né? Por esta vida maravilhosa, tanto a minha como a da minha família. Quanto eu agradeci. Será que realmente manifestei, né? Através de atitudes, essa minha gratidão? Eu percebi que eu estava dedicando um momento, mas no fundo não estava manifestando aquela gratidão que deveria ser dado do fundo do coração, né? Então, o que acontece? Naquela época eu estava com a minha missão sagrada, né? Atrasada há mais de 2 anos. Entendo. Então, eu como já era pretor da Seiton, né? Como pretor da Seiton, isso não era inadmissível, né? Então comecei a perceber. Mas Deus castiga, alguém pode falar, né? Deus castiga ou não? Deus não castiga ninguém, não é? É nós que plantamos, né? É a lei da mente funcionando aí, isso é em ação, né? E dessa maneira, então, eu percebi as minhas falhas, reconheci, e o que aconteceu? Eu agradeci a esses filhos de Deus que adentraram na minha casa, né? Porque eles vieram me dar uma lição. Na Seiton a gente aprende que o Bodhisattva reflexão do mundo, né? Ou seja, que o Bodhisattva em forma de ladrão, né? Em forma de assaltante, veio me ensinar, olha, toma cuidado que você está indo pelo lado errado. Cuidado com seus pensamentos, né? Então eu percebi isso e falei, nossa, muito obrigado, eles vieram me ensinar, né? Eles ensinaram que eu estava assim, fugindo, né? Me esquecendo desse ensinamento tão maravilhoso e importante, né? E o senhor conseguiu até estabelecer essa gratidão para esse momento. Exatamente. E aí, não vou ficar contando tanta coisa aqui, porque vai o tempo, né? Mas obrigado por ter compartilhado. Verdade. Exatamente. Aí, a partir daí, então, né, eu comecei realmente a colocar em prática esse ensinamento Seitonei, somente vendo o lado positivo das coisas, né? Sim. De agradecer ao meu chefe, ou então a empresa que eu trabalhava na época, né? E eu pretendia sair também, procurar uma outra oportunidade, tudo mais. E olha, a minha vida mudou totalmente. Olha só. Aí, colocando aqui que aí já se passaram mais de 30 anos. E na época fui para onde? Dentro da Seitonei. Você é funcionário lá. E aí não precisa contar mais nada, porque convivi com vocês 30 anos, mais de 30 anos dentro da Seitonei como funcionário, né? E hoje estou aqui participando desse bate-papo maravilhoso do diálogo, né? Preletor Oshima. Preletora Lilian conheceu minha mãe era uma pessoa muito sorridente, né? O senhor me fez lembrar de um fato que aconteceu com a gente em casa também, dessa coisa de agradecer a todas as coisas, né? Estava começando na Seitonei e nós fomos convidados por uns amigos, né, por uma amiga, na verdade, para ir numa festa. Minha mãe já era advogada, muito conhecida lá em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, mas tinha apenas um Fusca caramelo, né? E por mais que ganhasse dinheiro... Tive um também, caramelo também. Você teve um também? Tive dois Fusca. Então você sabe como é que é, né? Eu aprendi a dirigir nele, né? E sabia empurrar, passar a segunda e sair.
Mas, enfim, nós fomos à festa e quando a gente chegou em casa, a gente foi com a amiga, né? Nós notamos que o carro não estava estacionado onde havia sido deixado, onde estava sempre estacionado, né? Roubaram o carro e a gente deu ali umas desculpas. Ah, será que alguém pegou emprestado? Mas a gente sabia que no fundo não tinha condições. A minha mãe subiu para o apartamento, né? E eu fiquei conversando com essa amiga um pouquinho, até que eu falei, bom, deixa eu subir, vamos ter que fazer um boletim de ocorrência, vamos ter que ligar para a delegacia, né? E quando eu cheguei no quarto, a minha mãe estava deitada na cama, virada para o canto. Eu achei que ela estivesse chorando, triste, pelo furto, né? Pelo roubo do carro, por terem levado o carro, né? E eu falei assim, puxa, mãe, que maldade, né? Levaram o carrinho da senhora, que era o objeto de trabalho, né? Ferramenta de trabalho. E ela deu um pulo assim, parou sentada, falou assim, sabe o que eu estava pensando aqui? Isso é coisa de Deus. Eu falei assim, como é que é? A gente estava conversando na Seitinoye, né? Isso é coisa de Deus. Como, mãe, isso é coisa de Deus? Deus deve ter olhado para baixo e deve ter falado, Marinês, você é uma advogada, conceituada, tem muito trabalho, usando um Fusca. Eu vou mandar roubar teu carro para você criar vergonha na cara e comprar um carro novo, né? Isso foi o que minha mãe falou, né? E há algum tempo já que a gente estava com aquele carro velho. Bom, o resumo da ópera foi o seguinte, menos de um mês, mais ou menos, alguns dias depois, apareceu um cliente para ela e disse, doutora, eu tenho essa situação. Ela conversou, deu o preço dos honorários, né? E ele falou, olha, doutora, eu não tenho como pagar o carro. Desculpa, eu não tenho como pagar os honorários, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho um crédito, vamos numa concessionária, eu retiro um carro para a senhora escolhe o carro, e aí eu vou poder pagar o restante mês a mês, assim os honorários estão pagos e eu consigo honrar com os honorários pagando a concessionária. Em menos de um mês, ela estava com um carro zero na garagem. Olha como é que a mente né, alegre atrai uma situação onde aparentemente não tem como resolver. E aí, né, pelo relato, né, do professor, do Bené, a gente vê aquilo que o mestre fala, né, o karma ser cíclico. Ele dessa corda, né, uma corda kármica. Isso, essa corda kármica, perfeito. Essa corda kármica, ela só vai perdurar se no momento que você estiver passando pelo karma, você tiver pensamentos negativos, de queixas, de insatisfação, de bronca. Então, tanto o professor podia ter, né? Meu Deus, minha vida, então ter odiado as pessoas que, né, invadiram sua casa e ficasse uma pessoa, né, amarga. Então, naquele momento, o karma, quando ele se manifesta concretamente, é o final dele. Porque o karma está dentro da mente. Quando se materializa, é porque saiu da mente. Porque quando sai da mente, a gente tem que agradecer. Obrigado, Deus. Acabou. Aquilo que estava na minha mente, talvez de falta de gratidão, né, professor? Como o senhor falou, talvez alguma insatisfação, materializou-se através dessa situação de invadir a minha casa. Obrigado, Deus. O karma que estava na minha mente nesse momento foi desintegrado. Olha só. Né? Ok. Se eu tenho essa postura, eu não vou estar ativando essa corda, né? Que o mestre porque ele fala de uma tensão, né? Porque o que acontece? Quando o senhor falou que o senhor imagina que não tinha gratidão pelo trabalho. Você imaginou que a sua mãe fosse reclamar de ter aquela situação. Ela viu oportunidade e o senhor também, né? O preletor Milton falou, não, então é para agradecer, eu vou agradecer do jeito que está sendo. Então vai tirando a atenção do karma. Vai tirando isso. Então aquilo que podia ser cíclico, né? Sim. Não, ele acaba. Ele acaba. E só vai acontecer de novo se você criar o karma de novo. Isso. Se você, naquele momento, reclamar né? E jogar para o universo a sua insatisfação. E reconhecer, né? Falar, não, a minha vida é como assim, algo mal, ruim mesmo. Como um pecador que mereço mesmo tudo isso. Não, se naquele momento que o karma saiu da mente, materializou, desintegrou, né? E que eu agradeci, entendi, agora já sei o que eu tenho que fazer.
né? Então, agradecer, reconciliar, é tomar decisão né? de estar melhorando. Então, aquele karma que você criou no passado, ele se extinguiu totalmente. Se extingue totalmente. Hoje em dia, se você olhar na internet, todo mundo fala de gratidão. É muito falada, não é? Todas as religiões, Verdade. todo mundo fala. Então, assim, ó, a gratidão é muito comentada. E como seria a verdadeira expressão da gratidão? Será que é só falar muito obrigado? Como que é a verdadeira expressão da gratidão, preletor? Oshima. Olha, eu gosto de me basear no que eu vivi, né? Eu repito, né? Porque foi falado aí o karma pode ser cíclico, vamos dizer assim, se você naquele momento, dependendo da maneira como você interpretou o acontecimento, né? Ou seja, realmente, na minha reflexão, eu pensei muito na gratidão. Muito na gratidão. Porque o professor Heitor, numa das aulas sobre a missão sagrada, ele fala assim, né, que assim, da missão sagrada, mas, sem dúvida, é um grande exemplo, né, para a gente entender o que é a manifestação da gratidão, né? Porque o professor Heitor fala num vídeo, esse vídeo é antigo, que foi bem no começo, ainda na década de, acho que 90, ano de 98. Nossa, isso era fita VHS, né? Fita VHS. Fita VHS, não sou dessa. Exatamente, E é um vídeo que, na época, eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão do novo formato da Missão Sagrada, na época. Tá. E estava em construção, né, essa forma que hoje existe, né, que está cada vez melhor, né, de controle da missão, toda a parte administrativa da Missão Sagrada, que hoje em dia é tudo informatizado. Tal. Naquela época não tinha nada disso, não tinha computador ainda, né? E a gente tinha missão, né, eu mais um colega e algumas pessoas da comissão, inclusive o professor Heitor era vice-presidente da comissão naquela época. Nós, inclusive, fizemos a gravação, né, desse vídeo do professor Heitor. Na época, você não tinha ainda uma máquina filmadora. Entendi. E eu peguei emprestado uma máquina filmadora de um amigo, aquela máquina bem amadora, sabe? Aquelas que as pessoas tinham em casa, né? Aquela máquina filmadora, você fala VHS, né? Então, e filmamos a palestra do professor Heitor e foi gravado naquela fita, como é que chama? Né? Já nem lembro, mas fita cassete. Fita cassete, mais de vídeo, né? De vídeo. De vídeo. É a VHS, não, VHS, então. E ele fala, né, que, assim, né, para quem... normalmente as pessoas se inscrevem para fazer uma contribuição, como uma missão sagrada, e fala, bom, no mês eu tenho isso e isso para pagar, e no finalzinho, se sobrar, eu pago a missão sagrada. Né? Tem gente que... até hoje, talvez, algumas pessoas que desconhecem, né, a lei da mente, né, às vezes fazem isso, quando, na verdade, a contribuição que você está ofertando é para quem quer. Não é para qualquer pessoa, né? Nós estamos ofertando essa gratidão para Deus, né? Então, maneira de você expressar a gratidão a Deus, você dizer que vai deixar, se sobrar, eu contribuir, porque você não vai para o cartório, não é protestado, não suja o nome, né? Sim. É aí que se engana que não suja o nome, né? Está sujando a alma, vamos dizer assim. Mas as pessoas deixam para a última. Na verdade, todas as pessoas, né, quando, né, e aí, quando nós queremos manifestar a nossa gratidão realmente através da missão sagrada, nós temos que colocar na primeira linha, nossa retribuição, nossa gratidão a Deus. Sem conhecer nada sobre a missão sagrada na época, assim, porque eu estava atrasado com a minha missão sagrada, eu tirei a minha conclusão, sabe? Nossa Senhora, que vergonha! 2 anos atrasado com a missão sagrada e eu não percebi que se tudo que eu tenho hoje e que sou, né, com essa vida maravilhosa de Deus que eu recebi, a quem que tem que acreditar primeiro, agradecer em primeiro lugar? Agradecer a Deus, né? E falei, nossa, como é que eu não percebi isso? Mas que vergonha, fiquei com vergonha de Deus, realmente, sabe? De todos. Minha esposa, ela foi a pessoa que sempre me ajudou a lembrar. Falei, olha, você é pretor da Setionê, está deixando atrasar a missão sagrada. Ela puxava a minha orelha na época, sabe?
E eu falei, não. E é porque eu havia deixado, né, passado o meu cargo de presidente do Jovem da Regional para outra pessoa. E, vamos dizer assim, eu estava, né, com a convite da sede central, do preletor Jundi, que era presidente do Jovem, estava agora dedicando na diretoria do Jovem na sede central. Entendo. O que acontece? Eu tinha que criar uma oportunidade para encontrar com uma pessoa encarregada da missão sagrada na regional, porque naquela época não tinha facilidade, né, de você fazer a transferência bancária nem nada disso. Você tinha que procurar a pessoa. Até hoje também isso se pratica nas ALERs. A gente sabe disso e não está errado, está perfeito, né? Mas naquela época só tinha esse meio. Ou você procura um encarregado de missão sagrada para pôr em dia, ou você não conseguia deixar em dia a sua missão sagrada. E então, por causa disso, eu não encontrava mais, porque eu não ia lá na associação, né? E isso também é outro erro, né? Que a gente aprende que o preletor precisa estar frequentando a sua associação local, né? E é verdade, né? É verdade. Nós somos lá da associação local. Bom, enfim. Então, dessa maneira, no meu modo de entender, né? Eu creio que meus amigos também, o Benê, o preletor Adine, concordam, você também, que é um grande exemplo, né? Você contribuir com a missão sagrada, que é através de atitude, através de ação, e colocando na primeira linha da sua lista... Vai manifestar a gratidão. Sua manifestação de gratidão, você, contribuindo a Deus. Vamos pedir agora aqui um parecer da Lívia. Não, até queria falar, ratificando aí nessa importância da missão sagrada, e para você que está pela primeira vez ouvindo, né, sobre missão sagrada, é um órgão, né, administrativo da Seitianoye, que através, né, da sua contribuição mensal, você está, né, com o sentimento de retribuir a Deus tudo aquilo que você recebeu durante o mês. Então, a Seitianoye te dá a oportunidade de você ser um contribuinte da missão sagrada. Ou seja, mensalmente você agradecer a Deus por todas as dádivas que você vem recebendo através de uma contribuição monetária, que tem várias, né, categorias, né? Categorias, obrigada, professor. Várias categorias que você pode escolher dentro das suas possibilidades de como você pode contribuir para a expansão do movimento da Seitianoye, né, o maior número de pessoas, através do seu sentimento de gratidão a Deus. Então, a gratidão, como o professor falou, ele colocou a verdadeira gratidão, acho que é em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? E na Seitianoye a gente tem esse órgão, que é a missão sagrada, a forma de a gente estar agradecendo a Deus, né? Também, a verdadeira gratidão, ela é expressada pela harmonia, pelo sentimento de harmonia. Né? Então, você viver em harmonia com as pessoas, viver em harmonia né, com tudo ao seu redor, é a expressão máxima da gratidão. Né? Então, uma pessoa harmoniosa é uma pessoa extremamente grata. Né? Porque ela vive, né, esse reconhecimento de que tudo é manifestação de Deus. Né? Então, você vive nesse sentimento, né, de harmonia consigo próprio, harmonia com seus familiares. Isso é expressão, né, da gratidão. E outro ponto também que eu vejo como uma expressão da verdadeira gratidão é o cuidar. Né? Então, se eu tenho gratidão por esse livro, eu vou cuidar bem dele. Né? Então, é dar vida. Quando eu dou vida a alguma coisa, então eu vou pegar, eu vou ler, eu vou estudar. Isso é sentimento de gratidão para o autor que escreveu o livro. Né? Então, eu vou cuidar bem, eu vou guardar, armazenar bem, né, os meus objetos. Isso é gratidão. Né? E nesse cuidar, né, eu estou manifestando esse sentimento de gratidão a todas aquelas pessoas que fizeram aquilo, né, se apresentar à minha frente. Quando a gente vai se alimentar, a gente agradece antes. Quem que a gente agradece? A Deus, antepassados, papai e mamãe, a todos que plantaram, né, que industrializaram, todos que fizeram com que aquele alimento chegasse até a mesa. Então, quando eu tenho esse sentimento de reconhecer o amor do outro, a vida do outro, né, então eu reconheço e eu cuido, né, no sentido de valorizar a vida que as pessoas empregaram para aquele objeto, né, por exemplo. Então,
eu sinto que é uma expressão da verdadeira gratidão. Né? E não tem nada melhor do que vivendo uma vida grata, se estabelece harmonia, e não tem nada melhor do que ter uma vida harmoniosa, que você se dá bem com as pessoas, só atrai situações boas para a sua vida, um emprego bom, um relacionamento bom, uma família boa, né? Isso é maravilhoso. A gente consegue provar, a gente consegue experimentar essas dádivas de Deus na vida da gente, e o que propicia para a gente é essa harmonia que é oriunda, que vem aí desse sentimento de gratidão que a gente deve nutrir, né? É um exercício no dia a dia, é um exercício que a gente deve fazer. E a preletora Adelaide falou, né? Hoje se fala muito da gratidão, né? Mas a gente não pode esquecer que a Seitianoye, nos seus mais de 90 anos, né, vem falando do sentimento de gratidão. Como, né, a primeira norma dos praticantes da Seitianoye, como o preletor Benê já falou, né, de agradecer a todas as coisas do universo. Na revelação divina da grande harmonia, que fala reconciliar-se significa agradecer do fundo do coração, né? Então, a Seitianoye pode-se dizer que é a religião da gratidão. Da gratidão. Né? A gente trata assim com muita profundidade esse assunto, né? A gente fica feliz, né, que hoje as mídias todas falam de gratidão, mas quem estuda profundamente a Seitianoye vai entender assim, esse verdadeiro significado da gratidão, que acho que, resumindo, né, é viver com Deus. Viver com Deus, né? E viver nessa gratidão, vive uma vida feliz, abundante, né? Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Olha, o sabor dos diálogos que acontecem aqui toda sexta-feira, às 20 horas, esse sabor de entender melhor a mensagem da Seitianoye é justamente ter a oportunidade de bater um papo, não é? Com pessoas tão maravilhosas como os senhores, e está chegando ao final. Então, para a gente sentir mais um gostinho, gostaria que cada um desse as suas considerações finais sobre o tema, que daqui a pouco a gente encerra, tá bom? Quem é que vai começar a falar, terminar, na verdade? Eu termino deixando minha mensagem de tudo que a gente falou aqui sobre karma, sobre melhorar a vida. Comece agora, nesse momento na sua casa, mas não é amanhã, é nesse momento mesmo. Agradecer. Agradeça. Simplesmente agradeça. Procure motivos para agradecer. E você vai descobrir que há motivos para agradecer na sua vida. Mas procure agradecer, como eu disse anteriormente, não somente as coisas bonitas, as coisas legais, as coisas que te trazem prazer. É agradecer a todas as coisas. E você vai ver que gradativamente a sua vida vai se transformar, e vai se transformar para melhor. Agradeça. Tenha esse espírito de gratidão no seu dia a dia. E a vida não tem outro caminho, tem que ser feliz e vai ser feliz. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de encerrar minha parte dando mais um ingrediente aí na purificação da nossa mente. É a alegria. Tá? Olha, purificar os karmas através de uma mente alegre, né, de viver sempre sorrindo alegremente. Você não tem a noção do poder de ter uma mente iluminada, de uma mente alegre. Mantenha sempre a mente alegre, como o professor Oshima falou, princípio do relógio de sol, né? Concentrando sempre a mente nas coisas boas que lhe acontecem. As coisas negativas são importantes, são trampolins para o nosso aprimoramento espiritual, e procure manter sempre a alegria no seu coração. Você vai ver a força extraordinária de purificação de karmas através de uma mente alegre. Ok? Muito obrigada. Muito obrigado. Então, eu gostaria de contribuir aqui lendo uma oração. Pode ser? Sim, pode. Né? Esta oração é oração para purificar a mente e o coração. Olha que oração bonita, né? Quer dizer, vamos ver que é bonita a partir de agora que vou ler, né? Mas essa oração está nesse livro, né? A Verdade em Orações, volume 1, tá? E, aliás, tem várias orações, todas elas são maravilhosas, né? Nós, como preitores, todos os dias, né? Quando nós fazemos as nossas orações, né? Seja
após a meditação de Shinsokan, ou antes, ou então quando fazemos oração para os nossos antepassados, né? Após a leitura da sutra, ou antes, enfim, nós procuramos ler uma oração diante do altar também dos antepassados, né? Costumo ler várias orações também, ó, por exemplo, aqui tem a oração, por exemplo, para abençoar a humanidade, é uma das orações que eu conheço muita gente que faz também, né, essa oração para abençoar a humanidade, e também eu gosto muito de fazer todos os dias também oração para abençoar o lar, onde a gente mentaliza, né, o lar onde a gente vive, o lar dos familiares e lar de todo mundo, né, da humanidade, vamos dizer assim, a gente faz a oração também. Mas aqui, hoje, então, essa oração para purificar a mente e o coração. Talvez não sei se posso, acho que é um pouco comprida a oração para ler inteira, mas vou ler um trecho aqui. Sim. Então diz assim: ó Divino Espírito da Paz, descei sobre mim e envolvei-me, preenchei-me com pensamentos de paz e espírito de harmonia. Não deixeis surgir em mim pensamentos agressivos nem sentimentos de ansiedade, tristeza ou ódio. Expulsai da minha mente e do meu coração todos os pensamentos e sentimentos sombrios, da mesma forma que a brisa matinal, surgindo com os primeiros raios do sol, dissipam completamente a neblina formada durante a noite. Atendei, Senhor, a esta minha prece. E assim vai, né? Então, né, as pessoas podem adquirir este livro, né, verdade, orações, e olha, são orações maravilhosas, tá? Então, recomendo a todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Muito obrigada. Nós agradecemos, então, a presença dos nossos queridos preletores aqui, preletora Lilian, preletor Bené, preletor Oshima. Agradecemos também a participação de todos vocês aí pelo YouTube. Lembrando que todos os dias no canal do YouTube nós temos algum conteúdo muito bom para você sentir o gosto do nosso ensinamento. Temos uma L ou uma regional próxima de você, tá bom? Lembre-se agora de clicar aí para fazer a inscrição, clicar no sininho para receber as notificações, tá bom? Fazer um comentário e, principalmente, mande esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga que queira entender melhor como é a gratidão. Nós agradecemos muito a presença de todos os senhores aí de casa e contamos com a participação dos senhores nas nossas próximas atividades. Na sexta-feira que vem, Diálogos voltará às 20 horas. Muito obrigada. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí, perto da sua casa. E você é o nosso convidado. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano. Preletores da Seichonoye serão enviados para diversas localidades do Brasil, onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através da prática desses ensinamentos, as pessoas resolvem questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. Você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nessa prática, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas, encontro de emprego e solução dos mais variados problemas. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Confira a data, o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br. Acesse, agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também todos os seus caminhos. Muito obrigado!